Olá, estamos começando mais um 15 na TV. Hoje não tão felizes, né? Não do jeito que a gente gostaria, devido à derrota do 15 para o Sertãozinho de 4-1. E a gente recebe aqui mais uma vez o Eduardo e o Evandro. Obrigado pela presença de vocês, né? Obrigado, Roberto. Realmente foi uma derrota muito dolorida, né, para nós, quinzistas. 15 que vinha aí a 5 jogos sem perder no campeonato, buscando chegar no G4, e se a gente tivesse conquistado a vitória lá, estaríamos no G4, né? Que mostra que realmente o campeonato é muito equilibrado, mas infelizmente a derrota veio. A gente já falava no último programa que esse jogo contra o Sertãozinho seria muito difícil realmente, né? O Sertãozinho que fez um grande investimento para esse Paulistão da Série A2 e vinha numa crescente também, né? Vinha de vitórias, né, depois da troca do treinador, com a chegada do Serrão, vinha de vitórias, e realmente ia ser um confronto bastante difícil, né? A gente fica só um pouco mais chateado pelo placar, né, elástico, o que dificulta um pouco mais o nosso saldo de gols. Exatamente, né? Agradecer primeiro mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Realmente o resultado fica até difícil de explicar o que aconteceu, até porque se tivesse uma receita pronta, a gente ia lá, apresentava para o pessoal e já corrigia na hora, né? Mas fica difícil até de definir o que houve nessa partida, né? Um dia que não deu nada certo, o adversário foi completamente superior, né? Tomou conta do jogo e fez o placar. Destaco o Matheus Cancian, meio-campista do Sertãozinho, que fez uma grande partida, né? Comandou ali aquele setor, e desta forma, né, o Sertãozinho construiu esse placar. Como o Du disse, totalmente inesperado por conta da sequência, né? Que vínhamos aí 5 jogos sem derrota, e como o Du disse também, uma vitória nos colocaria no G4. Ficaria na dependência do resultado do jogo de domingo, né, entre Juventus e Inter de Limeira, onde o Juventus venceu por 2-0. Então uma vitória do 15 realmente, né, hoje estaríamos falando que o 15 entrou no G4, estaria na quarta colocação. Restam aí 6 jogos, né, 6 partidas para o término da primeira fase. A diferença agora para o G4 são de 4 pontos. Né, e vamos ver aí, né, nessa sequência, se o 15 já consegue dar uma resposta nesse jogo, mais uma vez fora de casa, agora contra o Votuporanguense. Roberto, só pegar o gancho no comentário do Evandro e deixar claro aí para o torcedor que o Matheus Cancian não foi um menino que passou pela base do 15 de Piracicaba, né? Eu acompanhei a partida pela rádio e na oportunidade, né, nessa transmissão, o pessoal lá falando bastante que o Matheus Cancian tinha passado pela base do 15 de Piracicaba. Na verdade não foi o Matheus Cancian, o nome dele era André Cancian. Tá, então o Matheus Cancian não passou pela base do 15 de Piracicaba, quem passou foi André Cancian, isso lá em 2011, 2012 mais ou menos. Foi um menino que até chegou a treinar depois no Internacional de Porto Alegre, depois voltou, acabou não sendo aproveitado e passou, mas foi o André Cancian. Então o Matheus Cancian, que jogou pelo Sertãozinho, não passou pela base do 15 de Piracicaba. Já é mais rodado, já tem uma vivência aí no futebol, já acredito que seja mais velho que o André Cancian até. Só para esclarecer. Deixar então claro, né, pessoal, como eu escutei a transmissão do pessoal da rádio lá, e a todo momento eles falavam, né, que o Matheus Cancian, que estava jogando muito, tinha passado pela base do 15 e não tinha sido aproveitado. Isso não é verdade, né? Ele não passou pela base do 15 de Piracicaba. E nesse jogo o 15 teve duas alterações, né? O Danilo Mélega entrou no lugar do Oziel, que estava suspenso, né, pelo 3º cartão amarelo, e o André Cunha, né, no time titular. O André Cunha, que apesar de não ser titular, sempre entrava nos jogos. Ele começou como titular no lugar do Fabinho, que ficou fora por lesão, né? E ainda o Formigoni ainda continua fora, o Norton jogou mais uma vez, mas como o Evandro falou, né, o 15 foi dominado nesse jogo, né? Foi um jogo bem abaixo do esperado. A gente já vinha falando, né, que o 15 vinha ganhando os jogos, aliás, não vinha perdendo os jogos fora de casa, ou ganhava ou empatava, mas nesse jogo o 15 foi bem abaixo, né, um rendimento bem abaixo. Com relação até à escalação, a gente sempre divulga uma arte antes dos jogos, né, e a maioria dos comentários que eu vi foi de aprovação com relação à escalação, até porque por conta dos desfalques, né, o Bruno Formigoni com dores no joelho esquerdo ficou fora, o Fabinho também, né, foi poupado durante toda a semana, estava com dores na coxa direita, precisou ficar de fora desse jogo também. O próprio Léo Carvalho, mais uma vez, ficou de fora, né, ele está com uma lesão no ligamento do tornozelo, e o Vinícius Simon, aí, que são jogadores que estão há um pouco mais tempo de fora, né.
Então, devido a esses desfalques, o Evaristo optou ali por André Cunha e Norton, né? São 2 meias, mas o Norton jogou um pouquinho mais adiantado, um pouco mais junto aos atacantes ali. Só que não surtiu o resultado em campo, né? Assim, na prática, não vejo como poderia ter sido diferente, né? Acredito que eram realmente as melhores opções ali para aquele momento. Mas é aquele dia mesmo que nada deu certo, assim como aconteceu contra o Oeste, contra o Rio Claro, né? Que a gente bateu na tecla aqui, que foi aquela partida que fica até difícil você apontar o que houve. Mais uma vez, né? Aconteceu isso no campeonato, agora diante do Sertãozinho. Roberto, como o 15 vinha a 4 partidas, né? Fora de casa, sem derrota, né? Uma hora ela viria, né? Infelizmente veio agora desta forma, né? Como eu disse, o que machuca mais é o resultado, porque ele atrapalha também, né, a nossa classificação em virtude do saldo de gols, né? Então, acho que uma derrota fora de casa, talvez para o Sertãozinho, isso lá, antes de começar o campeonato, se você fosse analisar as partidas e analisasse esse confronto fora de casa do 15 de Piracicaba contra o Sertãozinho, uma equipe que realmente investiu nessa Série A2, investiu bastante. Fora de casa, talvez, antes de começar o campeonato, você analisaria que uma derrota talvez fosse normal. Lógico que a gente vai jogar todas as partidas para vencer ou empatar, nunca perder, né? Mas talvez fosse um resultado que você analisaria como normal antes de começar o campeonato. Infelizmente ela acaba sendo doída dessa maneira por conta do placar. É difícil até você comentar um pouco a parte tática, falar um pouco do time, porque realmente foi uma noite aí que nada deu certo. Os jogadores, talvez, sempre tem no jogo, né? Sempre tem aquele jogador que está num dia bom e às vezes tem um jogador que está num dia ruim, né? E aí às vezes as coisas acontecem para melhor, ou às vezes para pior. Acho que nesse jogo, infelizmente, acho que todos talvez estavam num dia não tão bom e acabou acontecendo essa derrota. Claro, e sempre também sem desmerecer o adversário, né? Exaltar o Sertãozinho, que fez uma grande partida, um bom toque de bola que a gente observou ali. Eu já citei o setor de meio de campo do Sertãozinho, que foi muito bem. Os atletas que entraram também foram muito bem. Acho que foi no início do jogo, já, se eu não me engano, o Mauro, o centroavante, machucou, o Gustavo entrou, fez um gol, o Tito também, 15 de Piracicaba, começou a partida e fez um gol. Então, quando a gente fala partida ruim do 15 também, sim, claro, desmerecer o adversário e exaltar, né, dar parabéns à partida que eles fizeram. Infelizmente, né, a campanha do 15 nesse ano tem deixado muito a desejar, né? O Du falou sobre o saldo de gols, né? O 15 tem 14 gols contra, né? Levou 14 gols no campeonato. Só que se a gente for comparar, o próprio Sertãozinho também levou 14. Só que o Sertãozinho fez 17 gols e o 15 só fez 9, né? E isso acaba prejudicando bastante o saldo de gols, né, do 15. Roberto, até nisso daí a Série 2 ela tá diferente esse ano, né, mano? Com bastante resultados elásticos, né, goleadas, o próprio Nacional voltou a Nacional vencer, quando né? ganha de goleada. Quando ganha de goleada, né? Daí não vai no outro jogo, perde, né? Aí volta já pro meio da tabela e essa Série 2 tá um pouco peculiar mesmo nesse sentido, né? O pessoal tá aplicando bastante goleada, mas logo no jogo seguinte tropeça, realmente ela tá diferente essa 2, né? É difícil um time que tenha mantido uma constância. Não acredito que apenas o São Bernardo, acredito, né? Dentre as equipes, a própria Oeste, que vinha numa fase muito boa, né? Apontados por todos aí como candidato ao título. São 4 jogos sem vitória, se eu não me engano, né? 3 derrotas, empatou agora no fim de semana com a Água Santa. A própria Inter de Limeira, Inter de Limeira também sofreu uma derrota para o Juventus também que está brigando ali contra o rebaixamento. Então, uma constância até o momento, eu acredito que apenas o São Bernardo, né? O que o torna aí como um dos candidatos. Claro, já era antes, né? Por conta da forte equipe, né? Tem um bom time, com alguns destaques aí individuais, mas é a equipe que até agora, até o momento, está conseguindo manter esse padrão aí, sem grandes alternâncias no campeonato. Na semana passada, contra a Penapolense, né? A gente falou que foi um dos melhores jogos do 15, né? E realmente foi. Apesar do empate, o 15 dominou o jogo inteiro. E a gente passa uma semana e o 15 faz... Não sei se dá pra gente dizer que foi o pior jogo, porque o 15, nas 3 derrotas que teve, foram 3 derrotas tomando bastante gol, né? Que acontece? O que a gente pode falar que muda de uma semana para outra, que o 15 joga muito bem em um jogo e depois joga muito mal, né?
Ainda tendo uma semana cheia de treinamento, né? É o que a gente fala, né? As derrotas em si não são tanto problema, né? Claro que ninguém quer perder, mas você pega 3 derrotas num campeonato como esse, é uma coisa natural, né? Acabei de dizer aqui do Oeste, que quase subiu para a Série A do brasileiro, né? Vinha de 3 derrotas seguidas, agora empatou no fim de semana. Mas o problema é da forma como foi, né? Que acaba machucando bastante o torcedor, né? Além de funcionários do clube, nós somos torcedores, então a gente sente isso também, né? Fica bastante chateado, bastante magoado, passa aquele fim de semana, né, sem graça, né? E fica até difícil de dizer o que houve, né? Foram 3 partidas realmente que nada deram certo, que você tem que tirar lições para não ocorrer novamente e de resto tentar apagar, porque são tipos de jogos que deixam todos, tanto dentro do clube quanto fora, bastante machucados. Eu acho que esse fator que você citou, né, Roberto, do bom jogo que o 15 havia feito contra o Penapolense, talvez tenha sido um outro fator que deixou o torcedor 15 bastante chateado, né? Criou-se aí uma expectativa de uma aproximação do 15 de Piracicaba na zona de classificação e acabou vindo essa pancada aí, esse 4-1 bastante dolorido. Mas foi como eu disse também em alguns grupos, né, que a gente tem aí no WhatsApp, que nada está perdido, né? Temos 6 partidas, como essa derrota acabou derrubando bastante a gente, uma vitória pode levantar o 15 de Piracicaba, colocado novamente perto do G4, e aí teremos jogos em casa, né? 2 jogos em casa depois para buscar, quem sabe, aí, entrar nesse G4 e não sair mais. Então tudo pode acontecer. O momento, a gente sabe que o torcedor está chateado, está bastante irritado, mas nada melhor do que uma vitória fora de casa e depois partidas em casa para você tentar chegar aí no G4 e buscar ainda aí essa classificação, porque está tudo em aberto. Depois serão 3 jogos logo na sequência, né? Sábado, tem mais essa semana cheia de treinos, né? Aí sábado contra o Votuporanga lá, depois na terça já Barão contra o Batatais e sexta Água Santa de novo no Barão, né? Então são 3 jogos aí numa sequência, tem mais essa semana, esse tempo aí de preparação, essa respirada, digamos assim, né? E depois a reta final mesmo, são 3 jogos na sequência, aí depois desses 3 jogos só vão faltar mais 3, aí com certeza nós teremos definições na tabela de classificação, quem vai brigar por o quê, né? Então essa semana de preparação aí eu acredito que seja fundamental para entrar nessa arrancada final. Vocês acham que esse tempo que a gente vai ter agora de uma semana de treinamento é bom ou é ruim? Por você ter que esperar o próximo jogo, ou é bom para dar uma acalmada? Olha, eu acho que é bastante divididas essas opiniões aí, né? Eu sempre escutei os jogadores responderem que eles preferem jogar, entendeu? E eu acho que eu vou partir mais para essa linha também, Roberto. Eu queria já que o próximo jogo fosse agora, para ver se a gente já apaga isso daí, porque claro que é importante a semana cheia aí para você trabalhar tudo que você errou, mas eu acho que nesse momento a gente precisaria de mais um jogo aí, uma vitória, quem sabe, uma resposta imediata aí, já para a gente passar uma borracha em cima desse jogo aí. Eu também sou dessa opinião. Em determinados momentos é bom ter essa parada, né? São momentos importantes. Até para recuperar jogadores, né? Eu citei aqui Bruno Formigoni, Fabinho, né? Léo Carvalho, Simon. Nesse sentido é até importante, mas queira ou não, fica uma semana toda, né, sobre esse jogo, comentando o que houve, aconteceu, né? O pessoal remoendo e por mais que a gente justifique, tente falar alguma coisa, é difícil de explicar, né? Então vai ficar essa imagem, esse sentimento ruim até o próximo jogo. Então eu também preferia que, se possível, hoje já tivesse outra partida para tentar mudar um pouco essa imagem. Se tivesse ganhado, talvez seria bom. Né? Seria ótimo. Seria ótimo, exatamente pelo que o Evandro falou, né? De recuperação de alguns atletas, aqueles ajustes, né? Ia ser mais uma afinação, né? Porque já estaria bem o time. Então seria uma afinação. Estaria no G4, né? Estaria no G4, né? Seria totalmente então seria uma semana repercutindo. Assim como a gente ficar a semana toda repercutindo. Exato. O resultado ruim seria uma semana toda repercutindo a entrada do 15 no G4, né? Hoje nós estaríamos... O destaque aqui seria 15 entre no G4, né? E entrar firme na briga pela classificação. Então mudaria totalmente o cenário. E a gente comentar também, né, a manutenção do técnico Evaristo Pisa, né, que houve especulação de que poderia ser mandado embora, mas a diretoria bancou, né, e vai manter ele. O que vocês podem falar sobre
essa continuidade do trabalho dele. Né? Logo após a partida, né, houve uma conversa entre os responsáveis pelo futebol no 15 de Piracicaba, né, que são o presidente Celso Cristofoletti, o vice, o Ricardo Moura, que é diretor de futebol também, e o Beto Souza, o gestor de futebol. Né. Eles conversaram, resolveram dar mais esse voto de confiança para o Evaristo Pisa, optaram pela manutenção do treinador, né, acreditaram que restando 6 rodadas para o fim do campeonato, a troca de treinador não seria ideal, né, não seria assim, podemos dizer, uma fórmula mágica, né, que já chegaria um treinador e conseguiria ajustar o time da maneira que ele acharia melhor, e por isso a decisão de mantê-lo aí nesses 6 jogos restantes, né, de primeira fase, aí classificando, caso a gente consiga classificação, seriam aí mais pelo menos 2 partidas brigando pelo acesso. Lembrando sempre o torcedor que esse ano são 2 equipes que sobem, né? As semifinais apontam os finalistas e as equipes que sobem, as semifinais em confrontos de volta e a final já com os times garantidos na primeira divisão no ano que vem em partida única. O que eu acho que é importante destacar, Roberto, também, né, que como o pessoal está bastante irritado, como eu já disse aqui, e cada um tem a sua opinião, né, e muitos têm a opinião de que o Evaristo não deveria continuar, eu acho que é só importante destacar que uma coisa é você ter a opinião sobre o profissional, sobre o trabalho dele, e a outra partir para uma outra questão, que o treinador está ganhando dinheiro ali, ou que a diretoria não manda por causa disso ou daquilo, né? Eu acho que isso aí, o caráter, né, do Evaristo Pisa, assim como o trabalho de toda a diretoria, é visando o bem do 15. Todo mundo lá quer acertar, ninguém quer errar, todo mundo queria estar no G4 agora, o trabalho foi feito para isso. Né? Infelizmente as coisas não aconteceram, mas o caráter do Evaristo Pisa e de toda a diretoria, isso daí a gente não pode duvidar, porque realmente ali todos são quinzistas, assim como o Evandro disse, nós somos funcionários e somos torcedores, o presidente, o diretor, acho que até, vamos dizer, até mais, porque a gente ainda recebe, né? A gente trabalha, recebe o nosso salário para isso, e o diretor e o presidente não, né? Eles não recebem para isso, eles estão lá, né? Realmente porque são quinzistas, gostam do 15 e procuram fazer o melhor por ele. Sem teorias da conspiração, né? Exato. No Facebook a gente toma até muito cuidado com isso, né? A gente pede cuidado porque é que a gente até costuma responder para os torcedores, né? Críticas construtivas são sempre bem-vindas. A partir do momento que parte para acusação, né? Daí já entra uma outra área, outra questão que não é muito legal, né? E também até é bom destacar aqui, após o jogo, o repórter Marcelo Sá, da Jovem Pan News, né, entrevistou o Evaristo Pisa e perguntou para ele se havia alguma influência da diretoria, né, por parte de escalação, de optar por A, B, C ou D, e o Evaristo Pisa deixou claro que não, que a escolha de quem entra em campo, de quem joga, é sempre exclusivamente do treinador. Claro que é amparado por toda uma comissão técnica, né, mas em nenhum momento é forçado por presidente, pelo vice, diretor de futebol que seja, para escalar A ou B. Bom, o 15, então, está em 10º lugar com 12 pontos. Como já falado, a 4 pontos do G4, né? O Sertãozinho está fechando o G4, né, com 16 pontos. E os próximos jogos do 15, então, como a gente já falou também, o Votuporanguense, mais um jogo fora. Mais um jogo bem difícil para o 15, né? O Votuporanguense está a 4 jogos sem perder, né? São 3 empates e 1 vitória. E um dado preocupante também é que o Votuporanguense nunca perdeu em casa. Ele empatou e ganhou, mas ele nunca perdeu em casa. Então vai ser mais uma batalha difícil para o 15, né? A gente não tinha perdido nenhuma fora também, né? Então quem sabe não acontece a primeira deles também, né? Então acontece ao contrário. Mas é interessante que cada equipe, né, ela tem às vezes alguns macetes para jogar em casa. Tem equipe que deixa o gramado alto mesmo e treina a semana inteira com esse gramado alto, e quando o adversário vai chegar lá, às vezes não está acostumado com esse gramado. E do Votuporanguense é mais ou menos isso aí. Lá é muito quente, né? Lá é muito calor. E eles jogam a partida às 3 horas da tarde exatamente por isso, né? Lá eles já estão mais acostumados, né? Treinam todo dia lá nesse calor, e às vezes o adversário que vai jogar lá não está tão acostumado com isso. A gente, apesar a gente venceu, né, o Votuporanguense em 2016
lá nas quartas de final da Copa Paulista, mas foi um jogo bastante difícil, porque o calor lá é muito forte mesmo, né? E eles tentam tirar proveito disso. Exatamente. Cada clube tem sua especificidade, né? Nem sempre por conta das questões técnicas, né? O Juventus, por exemplo, manda os jogos sempre domingo pela manhã, né? Porque é uma tradição lá na Moca, o pessoal gosta de assistir, e alguns clubes realmente escolhem. O Penapolense também é um clube que gosta de mandar os jogos sempre domingo pela manhã, em horários quentes, assim, por conta do calor da região. O gramado lá também eles deixam meio alto, o gramado é meio fofo, então eles são acostumados a jogar naquele gramado e tentam tirar proveito disso. Não vejo isso como errado, né? Um artifício que cada clube usa de acordo com suas características, né? E o Votuporanguense, como o Du disse também, ele gosta dessa característica aí. Realmente, 3 horas da tarde, a gente imagina como deve estar lá na região de Sertãozinho, à tarde, lá antes do jogo, já estava um calor imenso, né? Você imagina se o jogo fosse... A gente até comentou, né? A hora que deu 3 horas da tarde, falou, você imagina se o jogo fosse agora, né? Então, esperado aí mais esse fator a favor do adversário. O jogo, então, contra o Votuporanguense, no sábado, às 3 horas da tarde, debaixo de um forte sol, né? Aqui já é bem quente, né? Já está fazendo bastante sol. E depois o 15 volta para casa, joga contra o Batatais já na terça-feira, né? Então joga, como o Evandro falou, joga no sábado, na terça já joga aqui no Barão, e aí o próximo depois é na sexta já, contra, né? Contra o Água Santa. E na semana que vem a gente fala mais, mas são 2 times que estão lá embaixo na tabela, né? O Batatais está em 13º e o Água Santa em 15º. Então, mesmo que o 15 não ganhe o próximo jogo fora, são 2 jogos em casa que é mais que obrigação ganhar, né? Como eu disse, tá tudo em aberto, entendeu? Esse jogo do Votuporanguense é muito importante, né? E depois uma sequência de 2 jogos em casa aí que podem colocar o 15 novamente lá em cima da tabela. Então, acho que graças a Deus ainda que a gente tem essa oportunidade, né, de vencer as partidas e tá brigando novamente pela classificação. Então, acho que o torcedor aí tá irritado, tá bravo, mas não é hora de abandonar a equipe, é hora de estar junto, é hora de incentivar, porque... Como eu disse, as vitórias podem mudar tudo aí, a história do 15 de Piracicaba nessa competição. Lembrando que essas partidas no Barão tiveram alterações, né? Por conta da emissora que detém os direitos de transmissões aí. O jogo contra o Batatais, seria na quarta-feira, às 8 horas da noite, mudou para terça-feira, às 8 da noite. Até surgiu um questionamento, né, na nossa página, o porquê da mudança. Como eu disse, por conta da solicitação da emissora que detém os direitos de transmissão, que... vai transmitir o jogo da sexta-feira contra o Água Santa. Eu pensei, mas por que mudou do Batatais, então? Porque daí tem o regulamento, né? A lei que a equipe não pode jogar em menos de 48 horas, né? Então seria inviável o 15 jogar na quarta-feira, 8 horas da noite, já jogar na sexta, 9h30 da noite, né? Então por isso a alteração das 2 partidas. Então reforçando para o torcedor, terça contra o Batatais, 8 da noite, e contra o Água Santa, 9h30 da noite, ambos no Barão. E só o jogo do Água Santa que será transmitido pela TV. Só o jogo do Água Santa. O do Batatais não. Não, isso. E para a gente encerrar o nosso programa, a gente gravou uma matéria, uma entrevista com o Fraga, né? A gente falou algumas vezes dele aqui, o Fraga que veio das categorias de base do 15, e a gente foi lá no Barão entrevistar ele, a gente vai conferir agora. Fora dos campos, um rapaz tímido, de poucas palavras, mas nos gramados, um garoto com muita energia e atitude. Fruto das categorias de formação do 15 de Piracicaba, Fraga, aos 21 anos, compõe o time principal como meio-campista e já é destaque no clube. Comecei aqui na categoria de formação e, graças a Deus, o clube dá uma estrutura muito proporcional aos atletas que vêm. É uma estrutura muito... que eles procuram dar o suporte essencial para cara, igual eu sou da cidade vizinha aqui de Saltinho. Aí o Subtempo dava uma ajuda de custo para a gente poder estar pegando o transporte e tal, e foi muito satisfatório. Eu fiquei muito feliz de poder receber essa estrutura pelo clube. E você participou, né, da conquista do título da Copa Paulista em 2016. Foi uma grande responsabilidade fazer parte desse campeonato? Com certeza. Grande responsabilidade e também uma grande felicidade, né, que a gente conseguiu o título. Foi um trabalho árduo, decorrente de um ano e tal, e foi muito satisfatório poder fazer parte desse elenco.
A gente fica muito feliz, né? Porque depois do título da Copa Paulista no ano decorrente, eu tive uma lesão muito séria no joelho. Aí fiquei afastado dos gramados por um período bastante longo. E fico feliz de poder voltar agora e estar ajudando o time, né? Esse time que é maravilhoso, a grandeza que esse clube tem, poder estar ajudando a criar uma incorporação nesse campeonato e ficamos felizes por conseguir a vitória, né? E o que você espera agora desses próximos jogos? Então, eu espero que a gente tenha um maior êxito nas conquistas. Nos próximos jogos a gente conseguir aproveitar ao máximo a quantidade de pontos para poder traçar as metas que foi tratada no começo da competição, que é a classificação e o acesso para a Série A1. Bom, a gente pôde ver aí o Fraga, né, que a gente já vem falando dele, que ele vem sendo um destaque, né, nos jogos do 15, vem jogando bem e é mais interessante ainda porque ele veio da base do 15, né. O que vocês podem falar mais sobre ele? A gente fica bem orgulhoso, né, quando um jogador das categorias de formação do clube se destaca assim, né, até porque a base, o pessoal costuma bater bastante, né, então quando surge um jogador com o Fraga, assim, eu que estou no dia a dia ali com ele, né, nós, o Du também, a gente sabe da pessoa que ele é, né, um rapaz trabalhador, né, ele é nascido em Rio das Pedras, mora em Saltinho, vai e volta todo dia, né, então é bastante guerreiro, batalhou bastante para estar onde está e realmente está jogando bem, está fazendo grandes partidas, o torcedor entende de futebol, sabe que eu não estou falando nenhuma mentira, né, ele vem sim atuando muito bem no meio de campo do 15 de Piracicaba, sendo um dos destaques e, como eu disse, a gente tira orgulho. É um jogador que o clube bota muita fé nele, assim, vê um futuro muito promissor, e não só pela atitude dele em campo, mas também fora de campo. É um atleta, uma cabeça bem centrada e que tem tudo para dar certo assim, no futebol. E lembrar também que o Fraga, em 2016, quando a gente foi campeão da Copa Paulista, ele não era o titular ali no meio de campo, mas ajudou bastante, né? Inclusive numa partida atuando como lateral esquerdo, né? Que não era dele, mas foi muito bem. E no ano de 2017, quando ele teria a oportunidade também de ajudar a equipe no Paulistão da Série 2, acabou sofrendo uma lesão muito grave, né? No joelho, uma lesão de ligamento de joelho, o que tirou dele praticamente a temporada 2017 inteira, né? E agora ele deu a volta por cima, né? Fez o tratamento, a gente acompanhou o tratamento dele, fez o tratamento de uma forma bastante séria, bastante profissional, não faltava nem um dia. Então realmente é um menino que merece bastante, né? E a gente espera que ele possa aí, ajudar ainda mais o 15 de Piracicaba a crescer na sua carreira e quem sabe aí alçar voos maiores. A gente fica por aqui então com o 15 na TV, mais uma vez agradecendo a vocês e até semana que vem, né? Tomara que com a vitória. Obrigado, Roberto. Só deixar aqui novamente o convite, né, para o pessoal, para o Bingo do 15 de Piracicaba, o Bingo do 15 que acontece no dia 11 de março, a partir da 1h30 da tarde lá no Sindicato dos Metalúrgicos, e as cartelas estão à venda na Secretaria do Clube, também no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos, lá na sede social também do sindicato. Então, Bingo do 15, 11 de março, a partir da 1h30 da tarde. E destacar o sucesso de Saldão, né, no último fim de semana no Barão da Serraria. Encerrou o estoque, né? Encerrou, realmente foi uma adesão muito grande lá, mais de 150 pessoas passaram lá pelo Saldão da loja 15 Mania. Agradecer a paciência de todos que ficaram na fila lá também, né? Porque tinha a ordem de chegada, né? Quando você mexe com um saldão, assim, com queima de estoque, você precisa dar uma organizada lá, senão o pessoal fica bravo, né? Então a gente teve que distribuir senhas lá para o pessoal, teve gente que esquentou um pouquinho lá, mas cara, fazer o quê, né? Chegou um pouco mais tarde, espera, né? Mas o importante é que foram vendidos lá praticamente todas as peças que a gente tinha no estoque e foi realmente um grande sucesso o saldão. Parabéns para todos os envolvidos também, né, pessoal? E a Rebeca, a Alessandra, a Daiane que estava lá, ajudando o pessoal, todo mundo lá. Tomando canto do bar, né, pessoal, para a espera ficar um pouco mais agradável, né, teve música ao vivo também, então foi bem legal esse evento aí. Obrigado você também pela sua atenção aqui no nosso programa e você pode acompanhar as nossas redes sociais, tanto do 15 quanto da TV Unimap, e a gente fica por aqui, até semana que vem, tchau!